A minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha. A minha saúde emocional, a minha saúde psíquica. Que foi um grande dilema para mim há 3 anos, né? Quando eu tive a síndrome do pânico, quando eu tive a depressão. E o ano passado eu tomei decisões muito importantes que eu considerava tratamento. Porque toda vez que a gente passa por um processo, por uma desarmonia psíquica, os medicamentos, eles nos reequilibram. Porque falta química, falta um monte de coisa e o medicamento te coloca no lugar. Mas eu não acho justo viver à base de remédios. Eu Uhum, sabia que depois do equilíbrio químico que a medicação me causaria, eu teria de tomar decisões. E eu uhum, uhum, sabia que eu precisaria mexer em algumas peças do jogo da minha vida. uhum, E uma delas era a grande demanda que a música me trazia. Quando eu tomei a decisão de parar com a música, eu fiquei emocionalmente muito bem. uhum, Eu tomei essa decisão em julho do ano passado e sabia que o último evento seria dia 16 de dezembro em Belo Horizonte. Então, quando eu parei tudo e sabia que ia ter um ano de mais dedicação, uma vida interior, de vida menos pública, eu fui surpreendido por essa situação. Então, eu tinha programado estudos para essa época, eu tinha programado ficar um tempo fora do Brasil estudando, e nada disso foi possível. E eu precisava, então, administrar a ansiedade de não poder concretizar aquilo que eu havia planejado. E é uhum, interessante, né? A gente nem sempre a gente sabe lidar com a frustração. E eu uhum. tinha muito receio que o fato de não poder dar continuidade àquilo que eu tanto esperava, era um período tão esperado por mim, eu tinha muito medo que essa ansiedade de ficar trancafiado pudesse ser um gatilho para voltar à síndrome do pânico, o processo depressivo. Então, a minha primeira preocupação foi: eu preciso ficar bem, eu preciso recrutar de mim aquilo que eu sei que seria capaz de me manter vivo nessa época. Vivo emocionalmente, não estou falando de uma tragédia, de Uhum, eu uhum, retirar a uhum. minha vida, não. Não, você não chegou a pensar em suicídio, né, padre? Há 3 anos, sim. Quando eu tive a minha crise pior, Felipe, eu não pensava noutra coisa. Mentira, padre. Sim, era só nisso que eu pensava. Pra você ter uma ideia, eu ficava horas e horas do dia, da noite, pesquisando na internet formas de morrer. Então foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada. Um período extremamente doloroso para mim, que causou. Que ultrapassa o espiritual, né? Não é, e justamente, não é religioso, né? É só espiritual. Quando a gente fala da espiritualidade, nós estamos falando de tudo aquilo que traz sentido à vida humana. Nós estamos falando dos nossos sentimentos, nós estamos falando de como a nossa alma é capaz de se encantar com as coisas bonitas, o quanto uma literatura faz bem ao meu coração através da mente, um texto bonito que eu li, uma coisa bonita que eu assisti, tudo isso é espiritualidade. Uhum, Então, quando você não tem vontade de viver, não é só um fator religioso que está fragilizado. Eu acho que o fator religioso é o último. Ele nem é tão importante nesse momento. Porque eu posso até perder a minha fé. Se eu não perder a minha esperança, eu vou sobreviver. Agora, se eu perco a esperança, talvez nem a fé seja capaz de me manter em pé. Então, uhum, o que eu percebi é que aquela doença, ela tem o poder de arrancar a esperança da gente. A uhum, esperança mais simples, Felipe, que é aquela de você acordar de manhã e pensar: o que que eu vou fazer hoje? De repente eu não existia, eu não tinha mais essas possibilidades, eu não sabia nem o que fazer na hora que na hora que eu acordasse. Isso é um fator extremamente debilitante. Quando você percebe que os motivos que lhe mantinham vivo não lhe mantém mais. E o pior, você não é capaz de ressignificar tudo isso. Eu sou muito lúcido, sabe, Felipe? A minha fé, ela sempre foi muito racional. Eu uhum, nunca fui aquele menino atrás de milagres. O que me encantou em Jesus nunca foi a capacidade que ele teve de ressuscitar os mortos, de curar os doentes. O que me seduziu em Jesus desde muito menininho era a capacidade que ele tinha de amar as pessoas que geralmente a gente não ama.
Era a capacidade que ele tinha de acreditar em pessoas que geralmente a gente não escolheria para estar com a gente. Então, desde muito criança, a minha experiência de Deus foi pautada a partir de um Jesus muito humano, com uma capacidade enorme de ser absolutamente revolucionário na sua época, de romper com as tradições religiosas de sua época, de desafiar as estruturas políticas do seu tempo, porque ele acreditava que o ser humano, ainda que ele estivesse no mais terrível estágio de uma indignidade, esse ser humano nunca estava perdido. Então, como eu tive, a minha fé foi construída a partir de uma relação com esse Jesus muito humano, ela sempre foi muito racional. Eu nunca pedi a Deus que me curasse de nada, Felipe. Eu tenho tanto medo de pedir a Deus a partir da minha vontade, sabe? Quantas vezes eu me peguei rezando a partir do que eu queria e não do que eu precisava? Pode ser que naquele momento eu precisasse ultrapassar aquele período difícil. Seria uma injustiça eu pedir que Deus me curasse de uma doença que eu causei, que eu cavei. A síndrome do pânico, o meu processo depressivo, cientificamente, a partir dos médicos, eu pude entender que foi o resultado de escolhas muito infelizes que eu fiz na minha vida. Eu deixei conduzir a minha vida por alguns caminhos que me tornaram uma pessoa extremamente estressada, quase que incapaz de perceber a beleza dos momentos que eu vivia. Então, quando eu me deparei com aquela tristeza, com aquela solidão, com aquela... É uma desolação, né? Quem tem depressão sabe. Então, o que eu pensava naquela hora? Não tenho direito de pedir a Deus que Ele me cure disso. Porque nem é a minha fé. Minha fé não passa por isso. Deus não fica menos Deus quando Ele não cura alguém que eu pedi. Pelo contrário, eu continuo acreditando nele em qualquer situação. Mas neste momento, a dor é humana. E da mesma forma como Jesus, quando estava lá na cruz, e ele precisou enfrentar aquele momento, eu também teria que enfrentar o meu. Porque eu não sou melhor que ninguém.